Amém. Boa noite, igreja. Que a graça, o amor e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Queria convidá-los para a leitura em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 23. Colossenses 1, 15 a 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, e pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual Paulo, fui feito ministro. Eu, hoje pregador. Pai, nós adoramos o teu nome, agradecemos muito, muito pelo privilégio de compartilhar a vida contigo, de ser levado pela onda do teu Espírito e de nos submetermos ao conselho da tua palavra. É isto, estamos buscando o conselho da tua palavra para a nossa vida. Que o teu Espírito nos dê graça e nos sensibilize para ouvir da maneira que tu quer que nós ouçamos, para o louvor do teu nome. Amém. Pastor Mateus propôs que neste mês de dezembro nós estivéssemos falando sobre o tema Natal, mas não o tema Natal na perspectiva que o mundo o conhece, mas na perspectiva escriturística. Daí ele propôs 4 textos que nós chamamos textos cristológicos, que nos apresentam o personagem principal do Natal, no caso, Cristo. Portanto, é pensando na pessoa do Cristo, tema maior do Natal, que nós queremos nesses 4 domingos estar tratando e falando. Fui, portanto, desafiado pelo pastor Mateus a pensar nesse tema de Colossenses 1, 15 a 23 também. Ok? A gente conhece bem o texto, acredito que ele não seja um texto desconhecido da maioria dos irmãos. E eu fiquei pensando como a gente começa a pensar nesse texto. Bom, de cara, ele nos coloca diante de 2 verdades, ou de 2 realidades. O fato de que ele é a imagem do Deus invisível e de que ele é o primogênito de toda a criação. Portanto, vamos começar esta trajetória por este caminho, compreendendo ou tentando compreender o Cristo enquanto imagem do Deus invisível e enquanto primogênito de toda a criação. Bom, pensar no termo imagem, lógico, de cara, todos nós sabemos que não se trata de forma ou de aparência. A ideia de imagem Dei, imago Dei, para os gregos que traduziram a Escritura Sagrada, nos remete a coisas bem maiores do que isso, e bem mais profunda. Portanto, não trata de forma nem de aparência, mas vai tratar de
atributos que Deus, o Pai, nos conferiu enquanto criaturas suas. Ora, não tem como pensar a imagem de Deus, proposto aqui por Paulo em Colossenses 1,15, dizendo que Jesus Cristo é a imagem de Deus, sem que imediatamente nos reportemos a um outro momento, a um outro evento, que também tem um personagem principal e o coloca também diante da mesma ideia. Imediatamente, nós podemos ser levados para a Gênesis, ou para o livro de Gênesis, onde pela primeira vez nos vai ser apresentada essa ideia de imagem de Deus. E lá nós temos, portanto, o homem criado, Adão, do qual o texto bíblico vai dizer que Deus o criou. Segundo a imagem de Deus, os criou. Homem e mulher os criou. E lá nos apresenta também Adão, a criação, como a imagem de Deus. Portanto, temos uma imagem de Deus em Adão e uma imagem de Deus em Jesus Cristo. Mas qual é a diferença e a distância entre essas duas? É óbvio que todos nós conhecemos bem a trajetória de Adão. E todos nós sabemos, por conta de que nós falamos isso constantemente, o quanto ele foi, digamos, mal sucedido nesta vida, porquanto ele acaba por... Não sabemos exatamente o porquê, podemos teorizar muitas coisas, mas o fato é que ele perdeu esta imagem de Deus. Ele comprometeu esta imagem divina que nele habitava. E aí, Paulo vai falar desta imagem perfeita agora em Jesus Cristo. De cara, a gente pode pensar uma coisa. Se a imagem de Deus em Adão, ela sofre, ela padece, ela vai ser desfigurada, ela vai cair, ela vai ser deteriorada. Lá em Cristo, esta imagem de Deus, ela é totalmente renovada. Ela apresenta agora, digamos assim, uma versão mais completa. Ela apresenta agora uma versão mais profunda. Se temos lá em Adão, e por conta da queda, podemos admitir que havia uma versão da criação humana, ainda com algumas limitações, a gente tem em Cristo uma versão totalmente nova, muito mais ampliada, muito mais melhorada. Temos em Cristo, de fato, a visibilidade do próprio Deus entre nós. Daí, a imagem de Deus, colocando lado a lado em Adão e em Jesus Cristo, nos faz pensar algumas coisas. Primeiro, é que este Adão, que também era a imagem de Deus, ele vive uma trajetória de cessão para o pecado, ele cede para o pecado. Já em Cristo, a gente vê uma outra história, a gente vê ele não só superando o pecado, como também se colocando como Senhor sobre o pecado, não deixando que o pecado domine, e mais ainda, expandindo isso aos corações de todos aqueles que creem, dando a possibilidade de todos aqueles que tiveram a sua imagem manchada em Adão, também sofrerem essa restauração divina, porquanto agora espelharemos não a imagem do Adão que cai, mas espelhamos a imagem do Cristo que ressuscita, do Cristo eterno, do Cristo que é o Filho de Deus, o Cristo que nos redimiu. Portanto, não há nenhuma dúvida que, do ponto de vista da Escritura Sagrada, uma imagem de Deus que é perdida em Adão é totalmente restaurada em Jesus Cristo. Amém? Portanto, quando eu penso no Natal e penso no personagem do Natal, eu tenho que pensar de imediato que Jesus Cristo é este que nos restaurou a imagem verdadeira, sendo Ele mesmo reflexo do próprio Pai. Daí, a gente percebe também em Adão uma imagem que, digamos assim, que nos apresenta um regresso do paraíso, uma fuga do paraíso. Já em Cristo, a gente vê uma outra imagem que agora nos coloca de regresso ao paraíso, de volta ao paraíso. Se em Adão a gente sai pelas portas dos fundos, lá em Jesus Cristo, ou aqui em Jesus Cristo, a gente entra pela porta da frente, como chamado, convocado pelo próprio Deus, para viver a experiência mais profunda de vida, que é a vida e o relacionamento com Deus. Percebam, portanto, o valor
desta expressão, a imagem de Cristo, tanto do ponto de vista teológico, cristocêntrico, que ele nos revela o próprio Deus, mas também daquilo que reflete na nossa vida e na nossa fé. Ora, se a gente também pensa ainda nesse paralelo entre a imagem de Deus em Adão e a imagem de Deus em Jesus Cristo, a gente pode ver ou perceber que lá em Adão, esta imagem, ela vai ser seduzida pela palavra do mal. Há um blackout no paraíso. Tudo fica muito entenebrecido. E toda a beleza do paraíso, ela é desfeita. Se o Adão, imagem de Deus no Éden, é seduzido pela palavra do mal, em Jesus Cristo nós vemos em Jesus nós vemos um Cristo encantado pelo amor do Pai, trazendo de volta todo o brilho perdido, trazendo de volta toda a glória perdida, trazendo de volta toda a harmonia e perfeição em perfeição perdida. Se lá ele se permite ser seduzido pela palavra do mal, aqui em Cristo nós nos encontramos diante de um Cristo que é encantado pela palavra do Pai. E é encantado no sentido de amar, de desejar, de querer, de deixar-se ou de permitir-se ser invadido pelo o bondoso amor do Pai. Senão a gente vai para João 3,16, e o texto lá vai dizer que Deus amou de uma maneira muito profunda. E no que esse amor redundou? Na entrega do próprio Filho. Eu quero pensar livremente aqui, sem muito compromisso com a teologia, mas quero pensar aqui num Cristo ou num Filho encantado pelo projeto do Pai. Eu quero pensar aqui num Cristo que, quando diz assim, Deus ama o mundo, ou Deus amou o mundo, de uma maneira tão profunda, um sentimento tão grande, tão completo, tão puro, tão verdadeiro, que o Filho que ouve é encantado, porque é o Cristo que vem para morrer, é o Filho que morre. O Pai ama e o Filho morre. O Pai ama e o Filho carrega a cruz. O Pai ama, mas o Filho é seduzido por este amor paternal, por este amor do Pai, e se entrega espontaneamente para a concretização desse plano divino em nossas vidas, de nos resgatar. Diferente do Adão, que é seduzido pela palavra do mal, o Cristo é encantado pelo amor do Pai. É isto que o movimenta, é isto que o move. E toda a história de Jesus Cristo é uma história de amor ao Pai, de compromisso com o Pai, de entrega ao Pai, do realizar a vontade do Pai, porquanto o ama profundamente. E essa perspectiva que o Evangelho nos mostra, nos fala sobre Jesus Cristo. No Adão, a imagem é seduzida pelo mal. Em Cristo, a imagem, ela é encantada pelo amor do Pai. Pausa. Vamos pensar um pouco sobre esse amor do Pai? Porque parece-me que isso é importante a gente entender e compreender. Muito embora eu bata muito nesse tema, nessa tecla, insista muito nesse tema, mas o Pai que ama e o Filho que morre estão nos ensinando muitas coisas. Porque este amor encantador de Deus, que encanta também o Filho e que o leva a encarnar, a viver o Natal que nós celebramos, a nascer e a assumir a condição humana, e a condição humana
mais deplorável, que é a condição de humano servo, humano escravo, vai nos ensinar algumas coisas, talvez, algumas vezes, difícil de entendermos. Porque, em primeiro lugar, este filho que é encantado pelo amor do Pai, e que se entrega pelo amor do Pai, para redimir a criação do Pai, né, ele acaba se tornando o Deus humilhado. E esse é um conceito torto, é um conceito às avessas, porque toda a ideia de Deus que se tenha na cabeça é de algo grande, poderoso, forte, que domina, que faz tudo. Mas em Cristo a gente vê um Deus humilhado, um Deus que sofre, que carrega a cruz. Aí a gente vai morrer de tentar explicar, não, mas ali é Jesus, é homem, não interessa. A Escritura diz que ele era Deus, e temos ali o Deus humilhado. Mas é na humilhação que se revela, ou que está presente, a maior evidência do amor de Deus. Porque contrariando todos os conceitos, contrariando todas as coisas, né, Deus se humilha, né, Deus assume essa condição da humilhação, mas ao fazer isso, por conta deste amor, ele vive essa experiência. Por quê? Porque o amor fragiliza. O amor fragiliza. E porque fragiliza, ele se despe, ele fica desnudo, ele fica nu. Se despe de poder, porque ele sofre a cruz e morre. Se despe de vaidade, se despe de orgulho, se despe de egoísmo. O amor é capaz de quebrar a nossa vida. E mesmo assim, nos sentirmos um ser não quebrado, um ser inteiro, um ser mais profundo. De alguma maneira, esta ideia do Deus humilhado, por conta do amor que fragiliza, nos revela a maior profundidade do amor de Deus, porque Deus amou e o seu Filho morreu. Isso é estranho na nossa cabeça, mas é isso que está acontecendo. O Deus cristão se distingue de todas as formas, conceitos, ideias de Deus ou de deuses, né? Exatamente por conta dessa capacidade de não perder a sua essência, mesmo se humilhando, mesmo se fragilizando. Aliás, a humilhação, a fragilização é como se o tornasse mais Deus ainda. É como se fosse aquele, se é que isso é possível, né? É como se dissesse assim, não se percebe fragilidade em nenhum Deus, mas no Deus da Escritura, ele se permite em Cristo que isso aconteça, mas quando faz, ele não faz para perder de si, ele faz para ganhar de si. Um Deus que se aproxima, um Deus que abraça e não se mancha, um Deus que se mistura, mas não perde a sua essência. Ao contrário, ele comunica a sua essência. Um Deus humilhado. E essa forma de amor é uma forma que a igreja precisa aprender, que nós precisamos aprender. A meu ver, é uma das disciplinas da vida cristã mais difícil que eu carrego em mim. Porque para falar de amor, é fácil fazê-lo a partir desse espaço, desse momento, dessa condição. Todo mundo aqui está obrigatoriamente me ouvindo. Ninguém vai vai querer me interromper enquanto eu estou falando, pode até falar depois. Estou de bem aqui com todo mundo, de boa, pelo menos até onde eu saiba. Posso estar enganado, espero que não, né? Isso me facilita muito a vida de falar sobre amor. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa que eu não sei se é besteira, se é heresia, se é erro, se é doideira, mas eu acho assim, quando se fala de amor, sem estar colocado na condição da humilhação, nós apenas temos palavras sobre amor.
quando se fala de amor na condição de humilhação, a gente compreendeu de fato o amor. Porque é muito fácil dizer para o Júnior aqui: Júnior, eu te amo. Eu amo mesmo, Júnior, você sabe disso, né? Mas o Júnior, como é que eu não vou amar o Júnior? Ele não ajuda a não amar. É na condição de humilhação que a gente percebe o verdadeiro amor. Deus amou o mundo. Podia tudo parar aqui. E Deus fazer o seu projeto, o seu plano, sem um Cristo, sem uma encarnação, sem um Natal, sem uma via cruz, sem uma morte, sem uma ressurreição. Ora, por que não? Deus é Deus. Ele sempre amou. Antes de Cristo, ele sempre amou o mundo. Em Adão, ele sempre amou. Pós-Adão, um mundo terrível, ele continuou amando. Mas ele preferenciou fazer dessa maneira. E ao fazer dessa maneira, ao se tornar o Deus humilhado, ele provou que este amor que João afirma, amor de tal maneira, é real, é pleno, é verdadeiro, que é capaz de se submeter à mais profunda dificuldade, à mais profunda dor, à mais profunda humilhação, e mesmo assim, extrair disso o mais profundo amor. A gota mais preciosa de suor ou de sangue do corpo de Jesus Cristo grita mais do que qualquer outra palavra. Ela nos fala, torna visível o Deus que a gente não conhecia, apresenta-nos o Deus desconhecido, o Deus que precisa se revelar para a gente ver, o Deus escondido. E nele vemos toda a fragilidade. Todos poderiam pensar, como Isaías preveu e profetizou que haveria de ser. Não veríamos nele nada que desejássemos. No entanto, foi ele quem provou o seu grande amor. A imagem do Deus invisível é o que nós vemos em Cristo. E este Deus invisível é um Deus fragilizado, é um Deus humilhado, é um Deus que se entrega, mas tudo isso reflexo do grande amor, porque o amor fragiliza. O amor deixa você mole, fraco, besta, banana. O amor se permite. O amor, eu vou dizer uma coisa que vai dar medo. O amor torna você um perdedor. E ninguém quer ser perdedor nessa vida. Mas o amor torna você um perdedor. Daí, a grande dificuldade. Uma vez, eu evangelizava muito as praças aqui do centro de Fortaleza, e evangelizei um rapaz, ele era hippie, né? Via na rua e eu falava com ele, ele dizia assim: cara, mas não rolou, né? Deu tudo errado, o cara lá, ó, morreu, valeu de nada. Porque a visão, a percepção que ele tinha do Cristo era um Cristo morto, padecido. Um Cristo que revelava um Deus fraco, um Deus que se perdeu. Enquanto que, na verdade, tudo aquilo ali era só uma forma dele falar profundamente ao nosso coração. Quais as coisas que nos marcam e que nos tocam e que mexem com o coração e que fazem as lágrimas rolar no nosso coração do que a imagem do Cristo crucificado? Do Cristo abandonado, do Cristo vituperado, das dores. Mel Gibson tentou mostrar isso com a maior realidade possível.
Olha, quem não chorou vendo? Quem não chorou só vendo a encenação? Agora imagine o dia. Atravessou o coração, inclusive daqueles que o sacrificavam, que o matavam. Eles o faziam com pesar de coração e de mãos. A imagem do Deus invisível confronta a imagem do Adão que é seduzido pela palavra do mal, com o Cristo que é encantado, com o Filho, com o Jesus, o Cristo que é encantado pelo amor do Pai. E este amor é um amor que coloca-o na condição de humilhação, mas ao fazer isso, revela o mais profundo amor para comigo e com você. Razão pela qual nós estamos aqui, porque Ele nos amou. E porque amou, Ele encarnou, foi Natal. E porque encarnou, Ele se tornou servo. Porque se tornou servo, Ele se humilhou. Porque se humilhou? Porque foi fragilizado pelo amor. Mas o fez para que eu e você pudéssemos alcançar a graça maravilhosa de Deus e a redenção que nós tanto amamos. Amém? Agora veja uma coisa que parece-me também que a gente pode pensar. A imagem de Deus em Cristo é um reflexo de Deus, um espelho para este mundo. É muito interessante, porque ela sofre uma transição. Então, para muitos que estiveram com ele, ficou assim inquestionável que de fato Deus estava entre eles. Emanuel, Deus entre nós. Ele era a imagem do Deus invisível. O Cristo, portanto, é a imagem do Deus invisível. No entanto, há um momento em que, na perspectiva agora não nossa para com Deus, mas para com Jesus, mas Deus para com Jesus, acontece uma mudança. Ele assume a nossa imagem, quando assume o nosso pecado. Então, para Deus não é mais a imagem de si, é a imagem do Aloíris, do Pedro, do Abimael, do Raimundo, do Jansen, é a imagem da humanidade. É a imagem da humanidade. Carrega os nossos pecados, sofre as nossas dores. Há uma rotação nesta imagem. É a imagem de Deus, que se projeta em imagem do homem carregado de pecado, para novamente ser restaurado a imagem plena de Deus, para que todo o mundo saiba que Ele de fato é Senhor, e assim também possa nos apresentar e nos dar a possibilidade de estarmos novamente com Deus. Portanto, o Deus humilhado é a maior evidência e prova do amor profundo que Ele tem a mim e que tem a você. Então, por vezes, a nossa trajetória na pedagogia de Deus, nos ensinando a amar, nós também passaremos pelas essas provações da humilhação, da fragilidade, da nudez da alma. E quando isso acontecer, a minha oração é que eu e que você venhamos a não perder a nossa essência, mas ao contrário, deixar que ela se aprofunde mais, ela se revele mais poderosa ainda, porquanto Deus não deixou de ser Deus na sua humilhação, Ele se mostrou um Deus mais gracioso ainda, porque é capaz de amar, apesar da rejeição humana, apesar da humilhação humana que ele passou. Deus ama você, não há nenhuma dúvida disso. E o Cristo humilhado fala disso. E essa é uma pedagogia que a gente precisa também aprender para refletir esse Cristo que habita em nós, esse Deus que se revelou e que nos tornou agora pequenos espelhos desta imagem gigantesca que Ele é. Ora,
também percebemos nessa mesma ideia a coisa do Deus invisível. A ideia do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Que se torna visível. O que era invisível, Deus, se torna visível em Jesus Cristo. E esta visibilidade de Deus, que os irmãos que viveram com Ele puderam contemplar, e alguns puderam testemunhar, registrar para nós. Assim nós temos a Escritura Sagrada, nos apresenta um desafio, né, da vida cristã. É que, ao se tornar visível, Ele mostrou para nós que há nele um parâmetro de vida cristã. Quando eu penso em vida cristã, não tem como tirar os olhos, o foco deste menino que nasceu na pobre Nazaré e que se revelou ao mundo como filho de Deus, trazendo aos olhos das pessoas a imagem do Deus invisível, mas agora visível, porque as pessoas podiam ver na vida dele o próprio Cristo. É verdade que alguns eram lentos para entender isso, para ver isso. O caso do próprio Filipe, quando dizia para o próprio Jesus, dizia: Senhor, revela-nos o Pai, isso é suficiente. Ou, em outras palavras, deixa-nos ver o Pai, isso é suficiente. E ele reclamava para Filipe, dizendo: há tanto tempo eu estou com você e você ainda não me viu. Então, esse retardo mental, todos nós temos, mas precisamos superá-lo, porque ao ver, a gente vai ter como parâmetro de vida Jesus, o Deus, a imagem do Deus invisível, se coloca como parâmetro da vida e da fé cristã. Então, tudo que eu falar, desejar, programar, entender e viver, em termos de vida cristã, passa pelo parâmetro Cristo. Ele é o nosso parâmetro, mas não só parâmetro, porque possa ser que eu veja um modelo, mas como eu vivo a experiência desse modelo? Aí ele também é para nós inspiração. Inspiração, essas coisas que nos motiva, que dá um gás, que dá combustível, que de repente a gente, mesmo estando distante, mas quer parecer-se com aquilo. Portanto, Jesus é parâmetro e é inspiração para a nossa vida, mas também é imperativo. É imperativo, porquanto Ele nos convoca para isso, para sermos seus filhos e assim expressar aquilo que Ele é. A imagem de Deus em Adão padece da sedução da palavra do mal. A imagem de Deus em Cristo nos revela o encantamento pelo amor do Pai, capaz de mudar a vida de qualquer pessoa e de nos colocar numa condição de capazes para viver profundamente essa experiência de amor que todos nós precisamos. Voltamos um pouquinho atrás, então. Fechemos o parêntese e continuemos pensando na imagem de Deus em Adão e a imagem de Deus em Cristo. Primeiro, aliás, por fim, né, é que em Adão a gente percebe relacionamento quebrado. Em Cristo, relacionamento refeito, relacionamento restaurado. Em Adão, a gente se perde de Deus. Em Jesus, a gente se encontra com Deus. Em Adão, a gente está num estado de perdição. Em Cristo, de salvação, de resgate, né, de redenção. Ora, daí, inevitavelmente, a gente pode dizer, fechar, encerrar, dizendo que em Adão há uma trajetória da vida para a morte, porque ele vive o melhor de Deus, mas se distancia dele. Em Cristo, há uma inversão disso. A gente sai da morte para a vida, porque estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Cristo, a imagem do Deus vivo, nos restaurou, nos resgatou, nos trouxe de volta.
Daí eu e você, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, amamos a este Jesus Cristo, imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porquanto Ele nos apresentou, Ele escancarou, o projeto de amor do Pai para nos resgatar, permitindo-se a própria humilhação e a encarnação. Foi o início de tudo isso, nos fez viver um dia festivo, que nós chamamos de Natal, e celebramos com tanta alegria, mas pagou a conta de toda a festa, de todo o serviço, para que a gente festejasse, a gente celebrasse como a gente costuma celebrar. Ora, em suma, a gente pode falar que essa história fala sobre restituição, fala sobre restauração e fala sobre esperança. E é bom falar do tema restituição, porque algumas décadas atrás isso era um tema cantado, pregado, escrito, todo mundo falava, e eu ficava depressivo com esse tema. Eu ficava depressivo porque, assim, restituir é dar de volta algo que a pessoa perdeu, não é isso? E naqueles dias, restituir era só coisa boa, sucesso, bens. Aí eu pensava, eu não tenho nada, Deus vai me restituir o quê? Nada. Então, eu saía assim, depressivo, quando ia para esses cultos, ouvia essas pregações, todo mundo ficava animado, eu estou lascado. Deus foi devolver para mim o que eu tenho, eu não tenho nada, então... Porque as pessoas diminuíram a compreensão, achando que restituição era esse tipo de coisa. Deus nos restituiu a vida que a gente perdeu. Deus nos restituiu o relacionamento que a gente perdeu. Deus restituiu, toda, mas toda mesmo, a imagem original que Deus fez em Adão e que foi perdida. Esse é o tipo de restituição. Podemos viver a experiência de uma vida nova, plena, verdadeira, há possibilidades, mesmo neste mundo perverso ao nosso lado, neste mundo caído, a possibilidade de que cada um de nós, enquanto homens e mulheres de Deus, nesse tempo, viva a experiência de uma restituição plena, de graça, de amor, de vida abundante em Deus. Fala de restauração, porquanto nós estávamos quebrados, estávamos partidos, mas Deus nos refez em Cristo. Fala de esperança, aquilo que movimenta o meu coração, o teu coração, a razão de estarmos aqui. A gente podia estar ganhando dinheiro agora, um monte de gente, ou fazendo qualquer outra coisa, se deleitando nas nossas satisfações pessoais. A gente tem esperança, uma ferramenta que a gente se apropriou dela, porquanto o próprio Deus nos ensinou sobre isso, e a gente vive nesse mundo por esperança de tudo. Esperança pelo amanhã melhor, esperança pela restauração daquilo que ainda não foi restaurado, esperança pela cura, pelo milagre de Deus, esperança pela vida presente, esperança pela vida futura. Vivemos de esperança. O maior bem que você tem na vida é a esperança. É com ela que a gente lida na hora das dificuldades, na hora do tranco. É a esperança que sustenta a gente. Na hora que somos provados, na hora que somos tentados, na hora que somos desprezados, humilhados, é a esperança que diz que a gente tem que permanecer nesse caminho gracioso que Deus nos propôs. É a ferramenta de trabalho do pregador, do pastor. Eu sempre digo isso para todo mundo. E algumas vezes caí na tentação de desacreditar em pessoas, em coletividades, ou em sonhos. Mas todas as vezes que isso acontece, o que me resgata do desencantamento pela vida é essa coisinha chamada esperança, que renasce em cada pessoa que compreende o que a gente fala e repensa a vida, e repensa as atitudes, repensa as motivações,
em cada pessoa que se converte, que abre os olhos para a vida numa outra perspectiva. Esperança. Há pessoas que recomeçam depois que caem, por conta de que chegar perto, conversar, fazer jorrar palavras de fé e de esperança na vida deles, os encantou, os reencantou novamente. Esperança. Nós vivemos por esperança. Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nos resgatou, nos restituiu, nos restaurou e nos deu esperança e alimenta a nossa esperança dia a dia. É nele. Ele é o nosso Natal. É nele que a nossa vida deve estar pautada. É nele que devemos concentrar e fazer convergir todas as dimensões da nossa vida, porque é lá, mesmo sendo mal compreendido, mesmo parecendo humilhado e fracassado, mas se tornando um Deus mais gracioso ainda. Fala ao nosso coração, ao meu e ao teu, que nesses dias de festa, nesses dias de celebração, e devemos fazer festa, devemos sim fazer celebração, mas deixar que essa festa e essa celebração produza em nós uma sensibilidade para refletir acerca daquele que é a razão de tudo isso. Jesus, o Cristo de Deus, nosso irmão primogênito, nossa inspiração, nosso parâmetro de vida, nosso Senhor, Redentor, Salvador das nossas almas, aquele que nos inspira, o Cristo da cruz, Cristo da rua, da beira do mar, o Cristo dos pobres, dos ricos, o Cristo dos simples, dos sábios, o Cristo que reina em cada um de nós e que nesses dias de Natal deveria crescer dentro de nós, se agigantar dentro de nós, para que eu e você, neste mundo em que a gente vive, pudéssemos expressá-lo plenamente. E esse Deus que foi a imagem, e esse Cristo que foi a imagem de Deus, uma vez morando em nós, permitisse que nós fôssemos espelhos de Deus também, para mostrar ao mundo e para testemunhar ao mundo, né, que o amor dele é verdadeiro e pleno. Deus amou, seu Filho morreu. Deus amou. A igreja também é chamada a passar pela cruz para revelar o Deus encantador que está na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos.